Olá a todos vocês e muito obrigado por me acompanharem em todos os meus vídeos, por curtirem, por comentarem, por compartilharem, por toda a participação de todos vocês. Isso faz muito bem ao mundo, isso faz muito bem para mim, isso faz muito bem para cada um de vocês. É bom. E estudar a Torá é o que nos eleva. Estamos num momento de guerra, num momento de penúria, num momento de catástrofes acontecendo. E, bom, a nossa função é estudar a Torá. Então, a Torá ilumina, a Torá, o estudo da Torá é a razão de existirmos. Então, a luz do mundo é o estudo da Torá. Então, agora eu venho responder uma pergunta baseado na Torá de Elizabeth Chaves. Não é uma pergunta, é um comentário que ela fez. O Eterno é um, não é único, porque não existe outro ou outros. Muito bom? Eu estou de pleno acordo com isto e eu vou mostrar isso na Torá. Isso especificamente na Torá, no Maaseh Bereshit, na criação do mundo, nas primeiras palavras da Torá. A lei judaica ela determina que quando a gente lê um parágrafo, a gente não pode falar no meio dele. Então eu vou ler ele inteiro e depois eu vou concluir, eu vou traduzir partes dele. Então o texto diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, haaretz hayata tohu vavohu, vechoshech al penei tehom veruach Elohim merachefet al penei hamayim. Vayomer Elohim yehi or, vahi or, vayare Elohim et haor kitov, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום, והחושך קרא לילה. ויערב ויבוקר יום אחד. Então está escrito no princípio criou Deus os céus e a terra e tudo o que todo mundo conhece. Mas é legal observar que o primeiro dia da criação ele termina com veio tarde, veio manhã, dia 1. Por que está escrito dia 1? E não dia 1º, porque se fosse dia 1º, ele já estaria declarando a existência de um segundo dia, um terceiro dia, ou seja, uma cronologia pré-determinada e pré-organizada. Então não seria realmente uma criação, mas apenas um relato bíblico. Mas uma vez que ele termina com Yom Echad, isso é com dia 1, ele já fala que não existia um segundo, um plano. Deus realmente foi criando com o coração, com a alma, com a vontade, com a expressão dele, e conforme ele ia criando, isso ele ia se desenvolvendo, e ele ia observando e falando, uau, isso é legal. Por isso que ele fala, Vayar Elohim et haor kitov, quer dizer, e viu Deus que a luz era boa. Ou seja, de certo modo, ele próprio talvez não conhecesse a luz. Então ele mandou a luz se fazer, a luz se fez, e ele viu a luz e falou, uau, isso é legal, isso é bom. Então, a criação é de fato uma criação, uma novidade da forma como ela aconteceu. E é por isso que a conclusão do primeiro dia não é chamado de Yom Rishon, isso é de dia 1º, mas é chamado de Yom Echad, dia 1, porque era o primeiro do primeiro e era realmente uma novidade. Então assim, tal qual o Eterno, acima do tempo, acima de tudo, ele é um e não único, assim tal qual foi o primeiro dia da criação, que ele foi concluído como dia 1 e não dia 1º.